Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nós temos um texto da palavra de Deus para ministrar no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que envolve o batismo com o Espírito Santo? De alguma maneira queremos contribuir para o seu crescimento espiritual, para a sua vida espiritual. Então continue conosco, nós vamos estar projetando aqui o nosso texto em Atos 1:8. Olha o que diz o texto sagrado. Mas recebereis a virtude ou o dom do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Coisa linda, né? O texto da palavra de Deus. Então, o que nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, querido, não agradeça a Deus somente pela posição pela qual Ele nos trouxe, né? Essa posição que nós chamamos de posição em Cristo. Também agradeça Ele, ou seja, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por ter nos disponibilizado o dunamis, o poder do Espírito Santo para vivermos nessa posição gloriosa, nessa posição abençoada que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus por isso, nosso Deus é maravilhoso. Primeira pergunta que nós queremos responder aqui para você. Por que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo? Por que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo? Em primeiro lugar, querido, porque é um mandamento. Está lá em Efésios 5:18, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, só podemos ser cheios de acordo com a nossa capacidade para absorver o Espírito Santo. Será que você tem se rendido ao Espírito Santo? Será que você tem se deixado governar pelo Espírito Santo? Então, na medida em que nós absorvemos o Espírito Santo, né, nessa medida em que nos rendemos, nos entregamos, nos envolvemos com as coisas do Espírito Santo, crescemos espiritualmente, amadurecemos diante do Senhor. Essa capacidade sobrenatural aumentará na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos encher continuamente, de acordo com a capacidade da nossa absorção. Quanto mais nos envolvermos, quanto mais vivemos a vida no Espírito, a vida que Deus preparou para nós, praticarmos as 6 disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a adoração, a meditação na palavra, o serviço aos santos e também a comunhão com os irmãos. Na medida em que nós vamos caminhando nessas 6 disciplinas espirituais, quero deixar uma recomendação para você, o lindo livro, né, de Richard Foster, chamado A Celebração da Disciplina. Ele trabalha essas 6 disciplinas espirituais para que possamos crescer, florescer, amadurecer no Senhor. Então, na medida em que nós vamos crescendo nessa absorção do Espírito Santo, vivendo a vida que Deus projetou para nós, que é a vida no Espírito, seremos cheios do Espírito Santo, assim como nos revela Efésios 5:18. Seremos continuamente cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, por que é importante sermos batizados com o Espírito Santo? Porque o batismo no Espírito Santo nos enche de poder e coragem para testemunhar. É o que nós vimos ali no texto básico. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, obviamente essa palavra está dizendo para nós, o poder do Espírito Santo, o dunamis de Deus, ele nos enche de poder com um propósito, com uma finalidade. É termos coragem, capacidade, ousadia para testemunharmos das boas novas do Evangelho de Jesus. Amém? Que coisa linda, né? Por que o batismo e terceira verdade por que é importante sermos batizados com o Espírito Santo? Porque é necessário ter o Espírito Santo para que nós possamos receber os dons do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12,
é um capítulo inteiro, né, do 1 até o 11, que fala sobre os tipos de dons espirituais que o cristão tem quando ele está conectado com a fonte de poder, quando ele está conectado com Deus. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme lhe apraz a cada um. E por isso, se nós queremos ser cheios de dons espirituais, queremos fluir na graça de Deus, queremos ser bênção em favor de outras pessoas e no corpo de Cristo, para recebermos os dons do Espírito Santo, temos que ser batizados com o Espírito Santo. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Qual é a quarta verdade que nos diz por que é tão importante recebermos o Espírito Santo? Porque é necessário também como evidência máxima do fruto do Espírito. Então, quanto mais cheio você for do Espírito Santo, batizado, pleno, transbordante do Espírito Santo, mais e mais você vai refletir o fruto do Espírito, que é o amor, e as outras 8 variações do amor, através dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 a 23, tá bom? Então, se você quer ser frutífero, quer realmente manifestar na sua vida as características de Jesus, as evidências de que Jesus está na sua vida, no seu coração, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Por que é necessário ser batizado com o Espírito Santo? Uma outra razão é porque o Espírito Santo, essa plenitude, esse batismo, esse derramar do Espírito Santo é necessário para que possamos viver uma vida para a glória de Deus. Está lá em João 16, versículo 14. Se você realmente quer glorificar a Deus com a sua vida, quer viver no centro da vontade de Deus, no propósito pleno de Deus para a sua vida, você precisa estar cheio do Espírito Santo continuamente. Outra razão do porquê que é importante sermos batizados com o Espírito Santo é que por meio dele, ou seja, pelo Espírito Santo, Jesus se torna muito mais real para nós. Jesus se torna muito mais real para nós. É o que diz João 15, 26, João 16, versículo 13 e Atos 9, 17, né? Jesus se torna mais palpável. Nós experimentamos mais do sobrenatural de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus no nosso dia a dia, nas coisas corriqueiras da nossa vida, nos detalhes da vida, nós vemos a mão de Deus operando a nosso favor através desse enchimento, desse batismo com o Espírito Santo, desse derramar da glória e da graça de Deus através da nossa vida. Outra razão importante do porquê que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo é que nos capacita a produzirmos um maior poder na oração. Quando nós orarmos, irmãos, nós vamos estar conectados com o poder de Deus. Vamos estar conectados com o coração de Deus. Então, automaticamente, a nossa oração vai ser muito mais efetiva. Quanto mais cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo houver na sua vida, você vai produzir um maior poder na oração. E aí você vai orar de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E a sua oração vai ser muito mais poderosa, gloriosa e extraordinária. É o que nos diz Romanos 8, 26 a 27 e 1 Coríntios 14, versículos 4 e versículos 15. Outra verdade extraordinária é por que nós precisamos ser batizados do Espírito Santo? É a pergunta que nós estamos respondendo. É porque ela nos capacita a vivermos uma verdadeira adoração a Deus. Lá em João 4, 23 e 24, a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, se queremos realmente adorar a Deus de verdade, plenamente, com todo o nosso coração, meu irmão, você pode ter certeza, você só será capacitado para viver essa vida de adorador, essa verdadeira adoração a Deus, se você for batizado com o Espírito Santo de Deus, cheio desse Espírito Santo, desse derramar de Deus na sua vida. Outra verdade tremenda, por que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo? É porque esse batismo nos traz revelação e gera mais amor para com a palavra de Deus. Quanto mais
cheio do Espírito Santo, quanto mais do derramar do Espírito Santo você tiver na sua vida, mais fácil vai ser a leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os textos sagrados vão saltar nos seus olhos, ao seu coração, você vai ser envolvido com a palavra, você vai memorizar a palavra de Deus, você vai encarnar essa palavra de Deus no seu dia a dia, pode ter certeza, irmão, a sua vida, a sua leitura, a sua meditação na palavra de Deus será revolucionada, porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais amor para com a palavra de Deus você terá. É o que nos ensina João 16, versículo 13, 1 Coríntios 2, de 9 a 16. E por último, por que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo? Porque esse batismo poderoso, glorioso, nos enche de poder para cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas. Existem os 5 ministérios principais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Cada cristão tem pelo menos uma dessas ênfases na sua vida, seja na vida secular, profissional, ministerial, na igreja. Se você for cheio do Espírito Santo, uma dessas 5 características, ministérios, você vai fluir tanto dentro da igreja como fora dela. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. O operar do Espírito Santo estará agindo na sua vida. Você será cheio dos dons espirituais. Tem pelo menos, segundo a teologia bíblica, 23 dons espirituais descritos, talentos, presentes, dádivas de Deus conferida aos homens quando você está cheio do Espírito Santo. E você não tem como. Você vai ser uma bênção nas mãos de Deus, para a glória de Deus, e vai cumprir o chamamento de Deus, a vocação, a missão de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, te dei motivos suficientes para você desejar o batismo do Espírito Santo. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, vem estar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas na Igreja Casa na Rocha. No sábado, às 19 horas, nós temos um ministério específico para a juventude, né? Você que é adolescente, jovem, jovens casados, adultos, vem estar conosco todo sábado às 19 horas aqui na Igreja Casa na Rocha. Estaremos ministrando uma palavra de Deus, estaremos dedicando um tempo de comunhão, de adoração, de louvor, de oração diante da presença de Deus. E na quarta-feira, hoje à noite, nós vamos continuar um estudo sobre os dons do Espírito Santo, que é sobre isso que nós estamos falando, sobre o derramar do Espírito Santo. Nesse domingo, no último domingo, tivemos uma palavra abençoada, a presença gloriosa de Deus, uma coisa formidável, a glória de Deus tem nos envolvido, a presença de Deus tem sido palpável, poderosa nesse lugar. Eu quero te convidar, vem estar conosco na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro, pertinho da Unitron, pertinho da Aviação Umuarama, no centro, aqui em Umuarama, no Paraná, na Zona 2, aqui perto da região central, próximo do Posto Brasil, Aviação Umuarama. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha. Aqui debaixo, no link de descrição, nós temos todas as nossas redes sociais. Estamos colocando aí na tarja também, à disposição de você, para que você se torne um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso site é fácil, é casanarrocha.com. casanarrocha.com. Lá nós temos artigos, vídeos, áudios, temos cursos online de graça para que você se desenvolva, cresça, floresça no Senhor para a glória de Deus e se desenvolva em coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, vamos lembrar o nosso texto? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, o dom, o batismo, o poder do Espírito Santo, o dunamis de Deus. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que seria uma referência à nossa cidade, como Judeia, seria o nosso estado, Samaria, seria o nosso país, e até os confins da terra, ou seja, não existe limites para Deus nos usar com o seu poder. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Então Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e nós estamos aqui para servir os irmãos. Que Deus os abençoe, querido.
Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Esteja conosco, dá um joinha nesse vídeo, compartilhe através das redes sociais e eu tenho certeza que você será tremendo.